Meus amados e diletos irmãos, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com o nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse, trazendo algumas análises da palavra de Deus. E estamos estudando o livro de Números. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre os causadores de problemas, o caso de Coré, Datã e Abirão, e de todos os que seguiram aquele comportamento agressivo contra Moisés, homem de Deus. Como a terra abriu e engoliu vivos, tanto Coré como Datã, Abirão, e o fogo do Senhor que veio eliminando todos aqueles que se levantaram, criando mutim. Pois bem, nesse conteúdo estaremos focando 2 episódios. Aquele momento em que Moisés depara-se com o povo de Edom, isto é, de Esaú, irmão de Jacó, e é proibido de passar pelas suas terras. E o caso do profeta Balaão. E como eu sempre falo, nós pedimos a você que dê pausa no vídeo para que você possa consultar as referências. Você possa ler na Bíblia, fazer os seus apontamentos e assim ser abençoado pelo Senhor. Amém? Muito bem. No conteúdo em apreço, estaremos, portanto, analisando o livro de Números, no capítulo 20, versículos 14 ao 22, e depois o capítulo 22, versículos 1 ao 24, versículo 25. E como seja o povo de Edom, como nós conhecemos a história, os israelitas pedem permissão para passar pela terra dos edomitas, de modo rápido, de modo pacífico. Porém, surpreendentemente, os edomitas recusam, apesar de serem descendentes do irmão gêmeo de Jacó e Esaú. Assim como Deus proibiu Esaú de maltratar a Jacó naquela época, quando Jacó veio de encontro a ele, retornando para Betel, agora Deus proíbe Jacó de perseguir os edomitas. E eles então desviam daquele lugar, não passam pelas terras de Esaú ou dos edomitas e segue seu rumo deserto adentro. 1452 a.C., aproximadamente. Caminhando deserto adentro, aparece no cenário israelita um profeta não israelita chamado Balaão. E este, como nós sabemos, ele é convidado pelos reis moabitas a amaldiçoar o povo de Israel. Pois Israel era, naquela época,
motivos de questionamentos, de prosas, de conversas, em todos os lugares, pois a fama de Israel naquela época encheu a terra. O Mar Vermelho que se abriu, todos aqueles milagres que Deus operou, todos sabiam. A notícia corria rapidamente. Então todos tinham pavor, medo dos israelitas. Número no capítulo 22, versículo 1 ao 24, versículo 25. O rei Balaque de Moabe, ele vê que os israelitas são numerosos e são poderosos. Então começa a temer por seu reino. Fica com medo, esses caras vão destruir meu reino. E agora o que eu vou fazer? Ele envia então um profeta de nome Balaão para amaldiçoar os israelitas. Será que vale maldição contra um povo que Deus abençoa? Contra um povo que Deus o chamou? Eu fico analisando hoje muitos crentes com medo de macumba. Tudo é macumba para eles. Já viu uns cultos meio esquisitos? Que tudo esses falsos profetas dizem, irmão, estão fazendo macumba para destruir tua vida, irmão. Cambada de gente sem noção, porque você é lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus Cristo, limpo pela palavra, abençoado por Deus, você é bendito do Senhor. Não existe maldição contra um povo que a Deus pertence. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas tem igrejas por aí que, para atrair plateia, aplauso, dízimo, tudo que seja de seus interesses, eles vêm com essas revelações da carne mentirosas. E aí entra esse negócio de maldição, maldição disso, maldição daquilo, macumba estão fazendo para você, tudo conversa fiada. Muito bem. Duas sessões em que se fala a respeito do profeta Balaão. Na primeira sessão, a Bíblia nos mostra a tolice de Balaão. Por exemplo, o aviso vindo de Deus, quando Deus vê que ele seria convidado a amaldiçoar o povo de Israel, Deus proíbe Balaão de aceitar o suborno do rei Balaque de Moabe para amaldiçoar Israel. Entretanto, Deus permite que o profeta acompanhe os mensageiros de Balaque até Moabe. O rei mandou seus emissários até lá, com presentes, e convidou-os para que fosse amaldiçoar Israel. E aí Deus proíbe aceitar a ideia de amaldiçoar o povo de Deus, embora Deus o permita que ele vá até lá, por propósitos específicos de Deus. Evidentemente, mostrar a sua glória, mostrar que um povo que é abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado pelo diabo de forma alguma. Outro ponto interessante que a Bíblia fala nesta primeira sessão, além do aviso vindo de Deus, é a ira de Deus contra o profeta. Porque o profeta aceita ir com os emissários de Balaque. E no capítulo 22 ao 27, no caminho, a mula de Balaão se atemoriza
com algo que Balaão não consegue enxergar, conforme o texto. E o que acontece? O anjo do Senhor parado num caminho com uma espada desembainhada na mão. Sem perceber isso, o profeta espanca seu animal, aparentemente teimoso. Quando iam aqueles indivíduos e o profeta, o anjo de Deus ficou na frente, entre as parreiras de uva, e o animal empacou ali. E como Balaão, cego espiritual, não viu o anjo do Senhor, começou a espancar a mula. Até que ela falou: por que você me espanca? Por que você me espanca? Eu sempre te levei. E você conhece toda aquela história. As testemunhas de Deus, número 22, 28 a 34. Balaão é repreendido por sua mula, que reclama pelo espancamento desnecessário. Então Balaão enxerga o anjo que o repreende por ter vindo. Quando ele olha à frente, ele vê o anjo de Deus com a espada na mão. E ele então ali é repreendido pelo Senhor. Sendo assim, Deus transmite as suas palavras ao profeta, número 22, 35 ao 41. Em suma, Balaão é alertado para dizer apenas o que Deus lhe ordenar. O que é diferente de muitos falsos profetas que usam o nome de Deus, dizendo que Deus falou quando Deus não falou absolutamente nada. Deus não é brincadeira para estar na boca desses caras dia e noite. E tem igrejas por aí que tem até o dia da revelação, tem o dia da cura, tem o dia disso, daquilo, como se o Espírito Santo fosse algo manipulado por eles. O profeta Balaão, então, ele aqui é instruído a falar apenas aquilo que Deus mandar. Bendito seja o nome do Senhor. E ao chegar a Moabe, o profeta então relata tudo isso a Balaque. Olha, eu estou aqui, porém, eu só vou falar aquilo que Deus me mandar falar. Não posso falar aquilo que Deus não me mandou falar. Balaque sabia disto, mas enfim. Nós temos a frustração de Balaão no número 23, 1 ao 24, 25. Quando Balaão fica diante do povo de Israel por 5 vezes e é incapaz de amaldiçoá-los. Porque quando ele chegou, que foi ao monte, que olhou aquela vasta campina, aquela multidão de israelitas, e ele por 5 tentativas, e Deus proibindo, e ele não conseguiu de forma alguma amaldiçoar o povo de Deus. Esta é a frustração do profeta, a seção 2 desse texto. Pois bem, a primeira ocorrência está em número 23, 1 ao 12. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Foi a pergunta de Balaão para aquelas pessoas. Eis que é povo que habita só. Olha a profecia. E entre as nações não será contado. Obviamente, é Israel. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel?
Ele então, quando a profetiza essa verdade, deixa o emissário, deixa as pessoas ali completamente conturbadas. Mas ele está abençoando ao invés de amaldiçoar. Aí parte para a segunda ocorrência. Números 23, 13 ao 24. E ele então profetiza novamente e diz: Deus não é homem para que minta. De fato, Deus não mente. Eis que recebi ordem de abençoar. Deus jamais amaldiçoa um povo que ele o chamou e o constituiu como sendo um povo que, por meio deste povo, abençoaria todas as nações da terra. Não se observa iniquidade em Jacó. É Deus que os vem tirando do Egito. Contra Jacó, pois, não há encantamento. Eis que o povo se levanta como leoa. E aí, como destruir um povo dessa natureza? Um povo que tem a segurança de Deus, a segurança divina. E o profeta, mais uma vez, nessa segunda ocorrência, abençoa Israel e tem consciência que é inútil amaldiçoá-lo, profetizar contra. E Balaque fica preocupado, nervoso, e começa a mudar de um lugar para o outro, mas não adianta, não é as circunstâncias e nem o ambiente, mas é a mão de Deus sobre o seu povo. Aí nós temos a terceira ocorrência, Números 23, 25 a 24, versículo 9. E nesta terceira ocorrência, o profeta então abre a sua boca novamente e fala: Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! São como jardins à beira dos rios. Olha isto. Como cedro junto às águas. O seu rei se exalçará. Benditos os que te abençoarem. Você está vendo como não adianta tentar amaldiçoar um povo que pertence a Deus? Ô irmão, para com esse negócio de tudo você dizer que fizeram macumba e deram um nó na camisa. É uma asneira que acontece no meio desses neopentecostais. Tanta bobagem. Você já aceitou Cristo como teu Salvador? Você é lavado, remido pelo precioso sangue de Jesus e maldição não vale contra você. Esta é a realidade. E assim, nessa terceira ocorrência, Balaão vê os israelitas como sendo um povo bendito que pertence a Deus, e aqueles que tentarem amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas aqueles que o abençoar, será abençoado. Deus já fez essa promessa a Abraão lá atrás. Muito bem. Aí então parte para a quarta ocorrência. Números 24, 10 ao 19. E nessa quarta ocorrência, o profeta abre novamente a sua boca e profetiza e diz: Eu o vejo, mas não no presente, não naquele momento. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. É uma alusão
a Jesus Cristo, Messias de Israel, se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe. Cetro quer dizer reinado, rei. Glória a Deus. Jesus Cristo, o rei de Israel, que finalmente transformará esse planeta e purificará este planeta do efeito do pecado, da existência do pecado, quando, no tempo da regeneração, o Senhor criar nova todas as coisas. E sendo assim, ambos partem para a quinta ocorrência, porque até então não conseguem amaldiçoar o povo de Deus. Em Números, no capítulo 24, 20 ao 25, portanto, Balaão prediz o juízo divino sobre Moabe e outras nações pagãs. Aí, quem viverá quando Deus fizer isto? Quem viverá, disse o profeta, quando Deus fizer isto? Isto o quê? Trazer a estrela de Jacó, o cetro de Jacó, o Messias, o Cristo Salvador. E como nós sabemos, Jesus Cristo veio e destruiu a força do pecado, a natureza embravecida, destruiu as fortalezas do diabo e o poder da morte. E todos nós que acreditamos em seu nome, temos as bênçãos de Abraão em nossa natureza. Glória ao nome do Senhor. E não conseguindo, portanto, amaldiçoar o povo de Deus, Balaque fica irado e sem sucesso. Ambos se vão embora e os filhos de Israel continuam sua jornada de peregrinação. E aí então vem a tragédia. Número 22 ao 13. Mas isto nós veremos em nossa próxima análise da palavra de Deus. Peço que você consulte essas passagens, leia a história de Balaão. É muito importante, é muito instrutivo e nos dá uma sensação espiritual muito forte quando nós vimos Deus protegendo seu povo e abençoando seu povo e não deixando um profeta mundano, um profeta interesseiro, um tipo de profeta que fazia seu trabalho por barganha, por ouro, por prata, por dinheiro. Ele era acostumado a essas coisas, mas quando veio o confronto contra os filhos de Deus, Deus entrou em ação e protegeu os israelitas. Deus lhe abençoe, compartilhe esta palavra, deixe o seu comentário, dê um joia e, se possível, se inscreva em nosso canal. Fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantos outros. Até a próxima oportunidade, querendo Deus. E lembre-se, você é bendito do Senhor e, portanto, nenhuma maldição prevalecerá contra você, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.